Bom, agora nós vamos começar o estudo das reações dentro de cada grupo dos 5 que nós apresentamos aqui neste capítulo de substâncias carboniladas da classe 1. Tá? Então nós vamos começar a mostrar as reações das duas substâncias mais reativas, que seriam os haletos de acila e os anidridos de ácido. Então, começando aqui pelos haletos de acila. Como nós já mostramos anteriormente, você pode pegar, por exemplo, um cloreto de acetila e reagir com o íon acetato. Esse íon acetato, então, vai trocar de lugar com esse cloreto que está marcado aqui, produzindo, então, um anidrido de ácido. Se nós fizermos uma reação de forma semelhante, nós podemos também trocar esse cloreto, nesse cloreto de benzoíla, com esse álcool que está aqui. Então, esse oxigênio vai trocar de lugar com esse cloro, produzindo então um éster, tá certo? Então, eu posso pegar o haleto de acila, que é o composto aqui carbonilado mais reativo que tem, produzir um anidrido. Eu posso reagir ele também com álcool e produzir um éster, como está sendo mostrado aqui para vocês. Então, é só completar a reação. Mas o mecanismo, como já foi mostrado um mecanismo geral anteriormente para você, ele é bastante simples, como está sendo mostrado aqui abaixo. Para essa reação aqui de cima, você pega o íon carboxilato, tem carga negativa, ele ataca a carbonila aqui, essa ligação π vem para cá, e aí você forma um intermediário tetraédrico. Quando esse par de elétrons voltar para cá, para regenerar a ligação π entre o carbono e o oxigênio, um desses dois grupos vai ter que abandonar a molécula. E a base mais fraca que abandona, nesse caso, é o cloreto. Então, o cloreto abandona, então você produz o anidrido de ácido, que no caso aqui é um anidrido acético. Então, um mecanismo bastante simples aqui nessa reação de substituição nucleofílica acílica utilizando um haleto de acila. Outros exemplos de reações para você completar aí novamente, você tem um fenol reagindo aqui com haleto de acila, esse cloro vai abandonar e esse oxigênio vai se ligar nesse carbono aqui e você então vai ter a formação desse éster. O mecanismo é semelhante ao que nós vimos no slide anterior ou naquele mecanismo geral da aula anterior, tá certo? Nós também podemos pegar um haleto de acila, reagir com água e aí você troca esse cloreto pelo íon hidróxido e produz o ácido butírico nesse caso aqui. E aqui nós podemos também pegar um haleto de acila e reagir com amina. Notem que você tem que usar 2 quantidades de amina, ou 2 mols de amina, ou 2 equivalentes de amina. Por quê? Porque uma amina é uma substância básica. Quando vai abandonar aqui, por exemplo, nas reações de cima, olha o que aconteceu quando esse fenol substituiu o cloro. Quando o cloro sai e esse fenol vai ter que ser desprotonado, o que produz é ácido clorídrico. Aqui é a mesma coisa, quando a água entrar, somente hidróxido vai ficar e vai ter que sair o hidrogênio da água para poder formar ácido clorídrico. Então, se o meio vai ficar ácido, ele poderia reagir com a amina, que é uma base. Então, você usa 2 quantidades. Uma amina substitui e quando ela for desprotonada, vai sobrar apenas um hidrogênio aqui, você vai produzir uma amida. A outra amina que você colocou em excesso, ela então vai neutralizar o ácido clorídrico que vai se formar e vai produzir então esse sal aqui, que é o cloreto de metilamônio, tá certo? Então vamos mostrar agora um mecanismo para essa reação de haleto de acila, quando o composto que vai ser utilizado ele é neutro, que é o que ocorre aqui com o fenol, com a água e com a amina. Então o mecanismo vai ser semelhante a esse que está sendo mostrado aqui embaixo. Então, esse metanol, o par de elétrons do oxigênio vai atacar a carbonila, quando essa ligação π vem para cá. Você forma um intermediário tetraédrico. Aqui no lugar de B, você poderia usar o próprio metanol para poder abstrair esse próton aqui, desse oxigênio que está protonado. Então use esse metanol no lugar de B. Então o oxigênio do metanol, que tem um par de elétrons, vai buscar o hidrogênio, essa ligação vai quebrar, devolvendo esse par de elétrons para neutralizar esse oxigênio aqui, e vai formar agora esse intermediário tetraédrico, que é bastante instável. No lugar desse
HD+, você coloca então CH3OH2 e carga positiva sobre o oxigênio, tá? E aí você tem esse intermediário tetraédrico, esse par de elétrons retorna para formar a ligação dupla entre carbono e oxigênio, e um desses dois grupos tem que abandonar a molécula. O cloreto abandona porque ele é a base mais fraca e melhor grupo abandonador, então você transforma isso num éster. Então o mecanismo que é mostrado aqui serve para qualquer uma dessas reações aqui, sim, é semelhante. Bom, nós também, né, como mostramos lá, nós podemos formar amidas a partir de aletos de acila, naquele exemplo dado anteriormente. E como eu falei, a reação deve ser realizada com 2 vezes mais amônia ou amina para que o ácido formado não protone a amônia ou a amina que ainda não reagiu. Então o que acontece aqui? Quando eu reagir apenas uma molécula de amônia, ela vai... Desculpa, quando você reagir com apenas 1 mol de amônia com um aleto de acila, então esse nitrogênio vai se ligar nesse carbono da carbonila, enquanto o cloro vai sair. Quando esse nitrogênio for desprotonado, o hidrogênio com o cloro formaria ácido clorídrico. Então você coloca um excesso de amônia, ou no caso uma amina, como eu expliquei no slide anterior, para que essa amina, ela então neutralize esse ácido, e esse ácido não prejudique a reação de substituição nucleofílica acílica, tá certo? Nesse outro exemplo, como foi explicado no slide anterior, é uma amina, o par de elétrons que está aqui vai atacar a carbonila, quando formar o intermediário tetraédrico, quem vai sair é o cloro. Antes você teria que desprotonar essa amina, e aí o cloro com o hidrogênio da amina desprotonada formaria o ácido clorídrico. Como você adicionou um excesso de amina no meio reacional, esse excesso vai reagir com HCl, neutralizando ele para evitar que ele prejudique a reação de substituição nucleofílica acílica. O mesmo acontece aqui quando você utiliza uma amina secundária. Ela também tem um hidrogênio aqui, ela pode atacar e esse cloro abandonar, e a outra amina secundária, já que você está usando 2 quantidades, vai neutralizar o HCl como ocorreu aqui em cima, formando esse sal de amônio quaternário aqui como produto. Bom, as aminas que podem reagir para produzir amidas, ou você utiliza amônia para produzir uma amina que não tem substituinte nenhum no nitrogênio, ou você utiliza uma amina primária para produzir uma amida com um substituinte no nitrogênio, ou você utiliza uma amina secundária para ter 2 substituintes no nitrogênio. Aminas terciárias não podem ser usadas nas reações de aleto de acilas para produzir amidas, tá certo? Somente amônia, amina primária e amina secundária. Então, em vez de você colocar um excesso de amina, como foi mostrado na reação anterior, você poderia utilizar uma piridina, porque a piridina é uma amina terciária e ela não vai reagir aqui, tá certo? Então essa piridina que está sendo usada aqui, ela está sendo utilizada no lugar do excesso da amina, ou seja, eu estou usando 1 mol dessa amina com 1 mol desse aleto de acila. Quando a reação ocorrer aqui, vai liberar um hidrogênio daqui com esse cloro, produzindo HCl. Essa amina, que é a piridina, que é uma amina terciária, ela vai reagir então com HCl, produzindo esse cloreto de piridínio, que vai neutralizar o ácido formado, tá certo? Então você pode fazer isso. Agora passamos para as reações de anidrido de ácidos, que só perdem em reatividade para os aletos de acila. Então, um anidrido de ácido, ele não pode reagir com o cloreto para produzir um aleto de acila, que, como nós explicamos numa aula anterior, um derivado de ácido carboxílico mais reativo pode produzir um menos reativo, mas o menos reativo não pode produzir o mais reativo, como acontece nesse caso. Então nós podemos ter que o cloreto, quando ele ataca uma das carbonilas do anidrido, formaria aqui o intermediário tetraédrico. Por que a reação não ocorre? Porque nesse momento, quando forma o intermediário tetraédrico, quem tem que abandonar tem que ser a base mais fraca. E o cloreto é a base mais fraca. Como o grupo que entra é o mesmo que sai, conclusão é que não há reação, tá certo? Então os anidridos de ácido, eles não reagem com os aletos de um aleto como cloreto e brometo,
pois a base que entra ela é mais fraca do que o íon carboxilato. O íon carboxilato que deveria sair seria esse aqui, né? CH3COO-. Mas como o cloreto é a base mais fraca, quem sai é ele. Então, mais um anidrido de ácido pode reagir com um álcool, produzindo um éster e um ácido carboxílico. Ou seja, o grupo que vai sair é esse íon carboxilato que está aqui de amarelo. Esse oxigênio vai atacar aqui, então esse oxigênio aqui vai se ligar nessa carbonila e ele vai ser desprotonado. Então, esse grupo que entrou aqui é esse aqui. Esse hidrogênio, ele vai se ligar nesse oxigênio aqui para produzir esse subproduto da reação, que é o ácido acético. Então, essa reação pode ocorrer. Eu posso ter esse outro anidrido benzoico aqui reagindo com água. Então, a água, a hidroxila vai se ligar aqui neste carbono para produzir um ácido carboxílico desse lado, que é o ácido benzoico, e o hidrogênio da água vai se ligar nesse oxigênio para produzir outra molécula de ácido benzoico, já que essa molécula é simétrica. O resultado dessa reação são duas moléculas de ácido benzoico, certo? Bom, nós podemos usar também os anidridos de ácido para produzir amidas. Novamente, nós temos que reagir dois equivalentes de amina para que uma delas possa neutralizar o ácido que vai ser formado. Então, novamente, esse nitrogênio se liga nesse carbono da carbonila e esse grupo sai. Essa amina que entrou lá primeiro vai perder um próton, né? E esse próton vai se ligar nesse hidrogênio aqui, ó. Esse próton vai se ligar neste oxigênio aqui, formando então um ácido carboxílico. O ácido carboxílico ele vai reagir então com outra molécula de amina, já que você colocou dois equivalentes, e vai produzir esse sal aqui, tá certo? Então, esse sal é originado para neutralizar o ácido carboxílico que é formado na reação. Por isso que você tem que usar dois equivalentes. Então, a reação deve ser realizada com 2 vezes mais amônia ou amina, como está mostrando nessa reação acima, para a reação com o ácido formado, né? Então, para neutralizar o ácido que seria formado, como está mostrando aqui. O mecanismo da reação, muito parecido com o que nós vimos para aleto de acila, você tem um álcool aqui neutro, reagindo aqui com anidrido de ácido. Ele pode atacar qualquer uma das duas carbonilas do anidrido. Por isso que nós utilizamos geralmente um anidrido simétrico, porque qualquer um que ele atacar vai dar no mesmo. Se o anidrido for assimétrico, você vai ter uma mistura de compostos, né? Porque ele poderia atacar carbonilas diferentes. Então, esse álcool aqui, ele ataca essa carbonila, isso abre para lá essa ligação π, formando o intermediário tetraédrico nesse momento, onde o oxigênio está protonado. Novamente, você substitua esse B pelo metanol que está sendo usado aqui. Então, coloca aqui o oxigênio. O par de elétrons do oxigênio vai buscar esse H+, essa ligação se quebra, neutralizando essa carga positiva no oxigênio. Então, o que você vai ter aqui, vai ter o CH3OH2, mais a carga positiva vai estar sobre o oxigênio. Então, faça essa troca. Nesse momento, então, você tem um intermediário tetraédrico que não está mais protonado. Então, quando esse par de elétrons volta para regenerar a ligação dupla do carbono com o oxigênio, um dos dois grupos vai ter que sair. O que sai é a base mais fraca. E nesse caso é o íon carboxilato, que é a base mais fraca, que vai sair aqui. Então, CH3COO-. Então, você tem a formação de um éster. Se você protonar esse oxigênio aqui, você então teria a formação de um ácido carboxílico no produto. E é possível que esse oxigênio seja protonado, porque lembra que você tem o CH3OH2 mais aqui, que um álcool protonado, que seria um ácido forte. Então ele tende a liberar o H+ dele para protonar esse oxigênio e formar um ácido carboxílico, certo? Então finalizamos essa aula aqui e continuaremos as reações de substituição nas próximas aulas.